Olá, amigo, seja muito bem-vindo. Eu vou te contar uma pequena história de um amigo. Vamos falar de uma cidade astral que eu fui e com isso alguns micos como um novato sofre. Eu acredito que você vai se surpreender com a história que eu vou contar agora. Ele era um amigo de infância. Infelizmente, ele entrou num caminho errado, um caminho sem volta. Foi assaltar uma joalheria e acabou morrendo lá. Infelizmente, aconteceu isso com um amigo meu. Passado alguns meses, mais ou menos 8 meses, eu posso estar errado pela data, mas é mais ou menos isso. Depois de um tempo, fui levado até a cidade onde ele estava. Quando eu vi ele, eu me surpreendi, porque eu não imaginava que era ele. A minha surpresa maior foi ver a cidade onde ele estava. A cidade parecia um bairro. Casas simples, alguns lugares era terra e outros tinham asfalto. Muito parecido com aqui. É por isso que os espíritos, quando morrem, eles pensam que ainda estão vivos aqui. Eles pensam que estão ainda nesta dimensão. Quando descobrem que estão em outro local, precisa de ser amparado. E foi o caso deste meu amigo. O problema é que ele não sabia. Eu que tive que contar. Eu apareci na frente da casa dele. Estava ele lá com sua família, estava com uma mulher e um filho. Só que se você conhecesse ele, ia ver que a mulher não é a mulher que estava aqui. E ele tinha uma filha e não um filho. Aqui na terceira dimensão, ele tinha uma filha. E o interessante é que ele não sabia, ou seja, ele não lembrava. Então, o meu mentor pediu para mim bater naquela porta. Eu não sabia de quem se tratava. Para mim também foi uma surpresa. Quando eu vi que era ele, tanto ele teve a surpresa, como eu também tive a surpresa. Ao olhar para mim, ele logo sorriu, me deu um abraço e puxou para a casa dele. Ele não esqueceu daqui. Ele lembrava de tudo. Ele me mostrou o local onde ele morava, mostrou a família dele, mostrou o filho dele e ainda me confessou que estava com saudade da família dele. O que foi que eu fiz? Contei para ele. Falei que ele havia morrido no assalto à joalheria e que ele havia falecido ali e que ele havia deixado a esposa e uma filha. Quando ele ouviu, ele estava
atônito, porque tinha a filha, o filho dele lá e tinha a mulher. E ele começou a bater com a panela nas paredes. Batia, 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 batia. E para minha surpresa, a parede era real. A panela era real. Tudo parecia ser igual aqui. Se a gente falar para as pessoas comuns, elas vão falar que a gente está louco. Mas essa é uma situação que os médiuns passam. Normalmente, as pessoas comuns, elas não lembram de nada. Então, quando ele bateu a panela na parede, eu também me assustei, porque eu sabia que eu estava lá. Marinheiro de primeira viagem. Então, quando ele começou a bater a panela na parede, ele quase me convenceu que aquilo era real. Mas é claro que o mentor estava lá. E eu falava para ele assim: meu amigo, isso não é real. Eu estou fora do corpo. Eu vim aqui para poder te falar isso. Aí o meu mentor falou assim: agora chega. Agora basta. Então eu mudei de assunto porque foi pedido e não ia, naquele momento, ajudar ele. Ele estava entrando num estado de nervosismo. Não era bom, naquele momento, ele entender dessa forma. Então eu comecei a mudar de assunto. Deu certo. Mudei de assunto. E naquele dia, eu tomei café da manhã com ele, brinquei com o filho dele, conversei com a esposa, ainda almocei. Chegando mais à tarde, era mais ou menos entre aqui, comparando aqui, umas 5 horas da tarde. Eu me despedi dele e falei: eu preciso ir agora. Ele se despediu de mim. E o interessante é o que eu vi depois. Ele estava com o filho no colo, mais ou menos de 3 a 4 meses. O filho conversava, brincava e ainda dava tchau. Quando eu dei tchau para eles, todos eles davam tchau, inclusive o filho. E eu pensei: será que ele não percebeu? Não notou? Uma história que ele me contou é que todas as vezes que ele queria visitar a mãe dele, sempre acontecia de ter um trabalho para ele fazer. Não sei qual trabalho que era. Não sei nem se era trabalho ou se era a mesma vida que ele tinha aqui. Lá não foi me mostrado nada disso. Então, todas as vezes que ele pensava em visitar a mãe, o que acontecia? Tinha alguma coisa para ser feita. Ou seja, tinha alguém segurando ele lá para que ele não descobrisse ainda. Provavelmente não era o momento. Até que um dia eu fui levado lá. O interessante é que depois disso, a mãe dele recebeu a visita dele. Ou seja, a mãe dele teve um contato forte. Ela me contou que ele foi lá ver ela.
Presta atenção, a mãe é evangélica. E ela me contava como que se fosse real aquilo que ela viu. Ela falava assim: Rui, ele estava aqui, eu abracei ele. Como pode? Eu tive ele nos meus braços, eu achei que eu nunca mais ia abraçar ele. E eu já sabia. Eu tinha conversado com ele. Então, quando ela me falava daquela forma, eu entendi que ele havia visitado ela e que aquele ato que eu fiz foi para que ele recordasse a memória, soubesse que estava morto e que o caminho dele deveria prosseguir. Mas quantas histórias parecidas não acontecem? Quantas histórias não terminam assim? Quantos espíritos ficam presos na sua própria ignorância? Quantos espíritos ficam presos no seu ego? Muitos espíritos estão presos e nem sabem que morreu. O astral é rico de histórias. Essa é uma das loucuras do astral. Se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas. Obrigado e até mais.